Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, queremos render glórias, louvor e adoração ao teu nome nessa noite. Mais uma vez, ó Pai, estamos aqui na dependência do Senhor, para aprendermos, ó Pai, acerca, meu Deus, das tuas riquezas, meu Deus, tendo conhecimento dos teus propósitos das nossas vidas, no nosso chamado ministerial. Te peço, querido Espírito Santo, que o Senhor possa presidir a aula desta noite, meu Pai, cada momento, ó Deus querido, dessa escola, desta aula, seja o Senhor nos conduzindo. Tira todo impedimento, tira as barreiras, tira os obstáculos, e que a tua graça nos envolva nesta noite. Te peço, Espírito Santo, ajuda-nos a ministrar, e que nós possamos, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar. Irmãos, nós vamos estar falando sobre os 5 ministérios, né? Que está lá em Efésios 4, 11. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 11. Amém? Amém. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Algumas traduções para mestre, é a mesma coisa. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então, o que Deus, depois de nós orarmos um pouco, buscando a direção do Senhor, o Senhor, Ele trouxe esse propósito no nosso coração nessa escola. Trabalhar os 5 ministérios que hoje é essencial para o corpo de Cristo e que infelizmente muitos têm perdido a visão dos 5 ministérios. Só que o Senhor, Ele me fez voltar um pouco, né, para nós vermos que o chamado, ele não está só dentro do Novo Testamento. Ele está lá desde Gênesis, quando houve a queda do homem. Então a palavra chamado, ela vem à existência através de uma necessidade para o quê? Para a salvação, para a libertação do povo do Senhor. E hoje nós vamos começar com o chamado de Abraão, né? Talvez nós não vamos conseguir falar tudo sobre o chamado de Abraão hoje, e eu não quero correr, mas eu quero que nós possamos mergulhar em cada aula, em cada estudo que nós tivermos daqui para frente, naquilo que Deus trouxer ao nosso coração. Para falarmos do chamado de Abraão, nós vamos ter que ir em Gênesis capítulo 12, onde começa a história desse homem, o nome de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Amém? Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela
e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Primeiro ponto aqui, nós vamos trabalhando alguns versículos no decorrer da aula. Primeiro ponto nesse versículo 1, parece simples, né? Ouve a voz, Mateus, sai da tua terra, do meio do teu povo, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. No lado romantismo, é bonito, opa, Deus falou comigo, mas não é fácil assim não. Então, primeiro ponto, uma decisão a ser tomada. Qual decisão que Abraão teria que tomar depois que ele ouve a voz do Senhor? Abrir mão da família, da terra e da parentela. Eu quero que você, por favor, fixe os seus ouvidos em cada assunto que vai ser tratado. Depois você pode revisar a aula, está sendo gravada, eu fiz questão disso, que vai seguir lá na frente depois. Porque talvez na aula vai ser, irmãos, aquele negócio assim, não, vou passar por cima talvez de muitas coisas, porque não dá para tratar minuciosamente o assunto. Por isso que é bom a gente sempre rever os estudos, tendo anotação, né, já tem a gravação também, para aquilo que talvez na aula nós não conseguimos captar, pegar, quando nós fazemos uma revisão da aula, a nossa mente vai alcançar aquilo que ela não conseguiu alcançar no decorrer da aula, tá ok? Então, lendo o texto parece algo fácil de se fazer, né? Porque, primeiramente, irmão, sabe o que acontece? Nós vamos pelo lado do romantismo. Opa, Deus falou comigo, né? E é gostoso quando Deus fala conosco. É gostoso quando nós recebemos a promessa de Deus, principalmente quando Deus faz uma promessa que vai nos usar, que Deus vai fazer alguma coisa conosco também. Isso é bom. Mas tem o outro lado. Qual que é o outro lado? Abraão teria que abrir mão de quê? Da sua terra, da sua parentela e da família do seu pai. Então, nós lendo só o versículo primeiro, irmãos, parece fácil de se fazer, mas olhando para o lado familiar, ambiental e parental, vemos que existem ligações de laços e segurança. Você acha que é fácil desligar-se da família? Você acha que é fácil desligar dos seus parentes? Você acha que é fácil se desligar da sua terra que você mora? Patrícia estava comentando agora há pouco, puxa, fiquei com uma saudade da igreja, né? Ficou quantos dias fora? 5 dias. Agora Deus falou, você vai para sempre. Você está entendendo isso? Eu quero que você preste atenção nisso. Não é você fazer uma viagem e voltar. Pode até acontecer de você voltar para rever, mas a chamada, irmãos, ela é para ir. A chamada de Deus para a nossa vida é nós falar assim, Senhor, eu estou entendendo o chamado, que eu tenho que abrir mão da minha terra, da minha família, da minha parentela e ir para onde o Senhor vai me mostrar ainda. Se pelo menos Deus é o tal lugar que eu vou te levar, geraria uma segurança, não é verdade? Mas não foi assim com Abraão. Então nós temos que estar convictos, principalmente se nós temos chamado a parte de Deus, nós vamos andar segundo o que? O propósito de Deus. Só que não é fácil, irmãos. Já fizemos obra, fomos para João Pinheiro em 2004. Não é fácil, principalmente para a mulher. A mulher é mais apegada à família. O homem ele consegue se virar, mas mesmo assim dá aquela saudade. E nós ficamos 3 anos em João Pinheiro. Embora conseguimos alguma cana de vinho aqui, mas não é a mesma coisa de você estar mais no seu local de conforto. Então, chamado exige uma decisão de abrir mão de família, abrir mão da terra, abrir mão dos pais, abrir mão do conforto. Porque diante da família estava passando dificuldade, Deus chama lá e socorre, né? O pai presta 1000 aí. Não é assim? É. Mas, irmãos, o chamado
ele tem um processo. Ele tem um processo. Tem muitas pessoas que acham que Deus fez promessa, já vai acontecer amanhã. Engano, não acontece. O primeiro propósito da promessa de Deus, irmãos, é o Deus trabalhar o nosso caráter. É Deus trabalhar a nossa vida. E vai ter que ter um tempo para quê? Para nós nos desligar. Desligar da família, desligar da terra e ir para um lugar que não se sabe onde, mas seguir uma voz que lhe falou ao seu espírito. Isso é chamado. Isso é chamado. E se Deus ele tem algo para você que tange, irmãos, dentro dessa circunstância, pode ter certeza, ele vai falar com você. Muitos recebem um chamado para estar na própria cidade, para permanecer na própria cidade. Outros recebem um chamado para estar na cidade vizinha. Agora outros recebem para mudar de estado. Outros recebem um chamado para mudar de país. Aí o negócio é estreito. Amém? Mas a pergunta é: estamos dispostos a obedecer essa voz? Glória a Deus. Agora pensa, irmãos, para Abraão ouvir uma voz, uma voz dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Por mais que fosse uma voz, preste atenção nisso aqui, eu estou sentindo a graça dele aqui. Aleluia. Por mais que fosse uma voz, preste atenção nisso. Abraão sabia e conhecia aquela voz. A voz do seu Deus. Por que Abraão sabia que era Deus falando com ele? Por que aquela voz não era uma voz estranha para Abraão? Legitimidade. Falou tudo. Falou tudo. Como você vai seguir uma voz estranha? Eu te pergunto, como você vai abrir mão dos teus, do lugar de segurança, laços familiares, laços de terra, ouvir uma voz e falar: eu vou ali porque uma voz estranha falou para mim ir para um lugar que nem eu sei. Você iria? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem eu iria. Mas qual foi a atitude de Abraão? Ele obedeceu àquela. Por quê? Porque Abraão sabia, Abraão conhecia aquela voz. Irmãos, a resposta do Belchor foi aquilo que Deus trouxe no meu coração. Todas as pessoas que têm intimidade com Deus, vou reformular o negócio aqui. Todas as pessoas que têm um chamado, ela tem primeiramente intimidade com Deus. Ela tem, se não tem que procurar ter intimidade com Deus. Intimidade é o primeiro ponto para você entender os propósitos de Deus na sua vida. Intimidade vai te trazer segurança quando Deus te trouxer uma direção ministerial. Então tenha certeza disso, tenha convicção. Abraão jamais iria abandonar sua família, sua terra, sua parentela para seguir uma voz desconhecida. Nós sabemos que é muito importante, irmãos, independente do lugar que você esteja, seja sua terra, sua família, parentela, temos que ter intimidade com o nosso Deus. Só quem conhece e tem intimidade com Deus vai ter segurança para tomar certo tipo de decisão. Porque se você não tem intimidade com Deus, se você não tiver relacionamento com Deus, você vai poder ouvir a voz do Senhor, mas para ti que não tem intimidade com Ele, vai ser uma voz estranha. Você não vai bater continência, como Abraão bateu continência.
Agora você percebe o porquê que muitas das vezes Deus está batendo na tecla quanto à sua igreja: vida de oração, vida de relacionamento. Porque é nessa esfera, na esfera espiritual da palavra, da intimidade com a palavra de Deus, é que eu vou discernir a voz que está falando comigo. Não foi fácil para Abraão abrir mão de tudo, mas a Bíblia diz que ele o quê? Obedeceu aquela voz. Então, primeiro segredo, ter intimidade, ter discernimento de quem é que está falando contigo. Por que, irmãos, ter discernimento? Porque pode se ouvir uma voz dizendo vai, mas não é Deus falando. Eu quero dizer para você que existe uma voz com o nome de emoção. Puxa, eu quero, deixa comigo. Mas não é Deus falando. A sua emoção fala também, sabia disso? A sua emoção tem voz também. Outra voz, a sua vontade é uma voz também. Puxa, eu estou na vontade de ganhar alma e eu vou. Mas não é a voz de Deus. Por que há hoje muitos ministérios frustrados? Por que ainda há hoje muitos pastores frustrados? Por que existem hoje ministérios que não deram certo? Porque ouviram a voz, porém não a voz de Deus. E outra, não que Deus não tenha um chamado para eles. O problema é que eles não esperaram o momento da voz do Altíssimo vir em direção a eles. Irmãos, não adianta. Deus tem tudo pronto na palma da mão dele. A Bíblia diz que os nossos dias estão contados na palma da mão do Senhor. A Bíblia diz que você não pode tornar um cabelo preto em branco. Não pode. A Bíblia diz que você não pode acrescentar um covo da sua altura. Não pode. Só Deus pode. Deus tem tudo pronto na palma da mão dele. Quando Deus chama Abraão, era o tempo. Quando Abraão ouve a voz de Deus, era o momento. E tudo quanto, irmãos, você faz, preste atenção nisso, dentro do tempo de Deus, tudo vai fluir naturalmente. Está dando para entender até aqui? Amém. Nós estamos só no primeiro versículo. Dá para entender, irmãos, aqui a profundidade disso. E quando o Senhor me levou a falar sobre o chamado desses homens, Abraão, depois nós vamos ver sobre o chamado de Jacó e outros chamados, até chegar no ministério, irmãos, é muitas riquezas, muitas riquezas. Por isso que eu faço, se você não entender algumas coisas, pega lá o vídeo, pastor, eu quero um vídeo porque eu quero rever a aula, eu quero mergulhar mais. Porque eu quero dizer para você, irmãos, isso aqui são riquezas dos céus. Então, Abraão, ele conhecia aquela voz, porque ele tinha intimidade com Deus, e dentro dessa intimidade ele tem segurança para tomar aquele tipo de decisão. Aí o Espírito Santo me dá uma referência sobre Eliseu. Lembra de Eliseu? Eliseu estava lá arando a terra com 12 juntas de boi. Está lá, irmão, preparando a sua terra, o seu ganha-pão. Só que aí Elias chega. O profeta Elias vai de encontro a Eliseu, né? E quando Elias chega ali, Eliseu entendeu que era o momento de abrir mão da sua família e dos seus negócios. Sabe o que nós já aprendemos aqui dentro? Eliseu estava fazendo o quê? Arando. Quem tem chamado não precisa fazer, eu tenho que correr atrás e eu vou, porque não, o profeta vai até você. A voz vai até você. Você não encontra um texto, Eliseu fala, eu estou desesperado, porque não, tudo tem o tempo certo. Eliseu está lá lavrando,
com 12 ou junto com bois. Elias chega, aí ele já entendeu o mistério. Ele não vem aqui à toa. Um profeta não vai de encontro a uma pessoa em vão. Vai não. A voz do Senhor, ela não vem ao nosso encontro em vão. Não vem não. Pode ter certeza disso. Quando Samuel foi para ungir Davi, quando Samuel está chegando na cidade, os anciãos foram de encontro para Samuel. Sabe o que eles perguntam? Como é que ele fala, gente? É de paz a sua vinda? Porque os anciãos da cidade, sabe, se o profeta está chegando na cidade, é Deus chegando na cidade. Aí então os anciãos saíram de encontro. É de paz a sua vinda? É de paz, fique em paz, eu vim sacrificar o Senhor. Agora imagina o alívio no coração dos anciãos. Então o profeta chegou, irmãos, é Deus que chegou. A voz chegou, então é Deus chegando para um novo propósito na sua vida. Elias chegou, Eliseu entendeu, chegou a hora. Eu vou ter que dar um jeito nesses bois. Eu vou ter que abrir mão das minhas terras. Vou beijar meu pai e minha mãe, porque agora eu entendi que eu vou andar pela vontade do Senhor. Eu vou andar sob o propósito do Senhor. E assim foi. Agora, será que foi fácil para Eliseu abrir mão da sua terra? Dos seus bois? Interessante, sabe o que acontece? A Bíblia fala que ele matou os bois. Com o arado ali, ele fez um churrascão. E espalhou para as pessoas. O que nós podemos aprender aqui? Irmãos, você não pode deixar nada que te prenda. Nada no passado pode ficar que venha te prender e te fazer assim, olha, eu tenho que cuidar das minhas terras que ficou lá. Em outras palavras, ele diz, olha, nada vai me prender quando eu estiver lá na frente, que seja na luta, que seja na dificuldade, eu não vou ter nenhum subterfúgio, não, eu tenho que voltar até os meus pais está velhinho, a terra lá está, ó, a Deus dará. Não, ele vendeu, ele acabou com a terra, acabou com os bois, acabou com tudo. Chamada é isso, é você entender, olha, a partir de agora, acabou a vontade do Danil, acabou a vontade do Márcio, acabou a vontade da Patrícia, a vontade plena agora é do Senhor. E Elias, irmãos, ele só chega lá e pronto. Eliseu pegou a visão, pegou a revelação, estou indo, deixa eu beijar meu pai e minha mãe, o que é que eu tenho contigo, pai? Ou seja, deixa eu despedir, porque eu não sei se eu volto para beijar eles novamente. Tem laços familiares. Tem laços de bens materiais, de riquezas. Mas a Bíblia diz que Eliseu o quê? Abriu mão. Aí eu pergunto para você, está disposto a abrir mão da família? Está disposto a abrir mão das piscinas? Está disposto a abrir mão dos tratores? É isso. Chamado é isso. Por que vocês estão aqui? Por que Deus despertou você? Não foi eu não, irmãos. Você acha que foi eu que falei, não, vou marcar o jogo? Não, eu fui direcionado por ele. Eu talvez por mim, eu falei, não, vou mais umas 5 pessoas e aproveitar. Não, de jeito nenhum. Porque vocês têm chamado. E até então, se o chamado ainda não aconteceu, pode ter certeza, vai acontecer. A voz vai bradar, o profeta vai vir. Amém? E nesse inteirinho, irmãos, vocês estão fazendo o quê? Está trabalhando. A Jó está limpando as piscinas dele. João Batista está lá trocando as bielas do trator. Amém? Mas vai chegar a hora, Belchó, quem me chama? É eu mesmo, Belchó, teu Senhor. João Batista, quem me chamou para trás? Não, é o Senhor. É a hora. Assuma o cajado. João Paulo, quem me chamou foi um dos idosos? Não, o Senhor. Aí você fala, abre mão, pede conta. Que é, Senhor? Já tem tantos anos que eu vou pedir conta? Pede conta. É sério. Irmãos, eu procuro assim, não só olhar o lado do romantismo, né? Mas ver assim, o ambiente, ele está no ambiente.
Igual Abraão tem que tomar uma decisão. Ele tomou a decisão. Você acha que para os familiares essa decisão foi certa? Nunca que foi. Imagina para os familiares de Abraão. Você ficando doido a cabeça, vai para um lado. Que isso? Você não está bem não, meu filho? Você nem sabe para onde vai. Aqui você tem segurança, você está perto da família, você está em terra boa, você tem comida, você tem sustento e tudo. O que nós aprendemos? Que nem a sua família vai entender. E Deus já está te preparando nessa aula, que quando chegar o momento, não, Patrícia, agora eu estou doida, irmão. Mas por que? Não sei, nem sei te explicar. Abriu mão de tudo. Por quê? Foi para uma cidadezinha ali, um arraial, vai lá de Jesus. Ixi, eu não te conto nada do João Batista. O quê? Abriu mão dos direitos de tantos anos de serviço da casa, pediu conta de um dia por outro. Jogou tudo fora. Pelo menos tivesse sido mandado embora, mas pediu conta. Irmãos, nem os nossos vão entender. Então te prepara psicologicamente. Porque o primeiro levante, você pode ter certeza, não vai ser os dos de fora. Não vai não. Vai ser dos de dentro. E eles vão ser as primeiras pessoas que vai tentar barrar o seu chamado. Eles vão ser as primeiras pessoas que não vão apoiar a sua decisão louca. Irmãos, é sério, eu estava meditando esses dias no ministério de Jesus. A Bíblia diz que em certa altura, a mãe de Jesus e os irmãos foram para prender Jesus. Prender mesmo, literalmente. Disseram assim, ele está fora de si. Uma pessoa que está fora de si, o que é? Ela está descontrolada, o quê? Psicologicamente, mentalmente. E o texto vai dizer que a família de ele está fora de si. Aí alguém fala assim, a sua mãe e os seus irmãos estão lá de fora e mandou te chamar. Quem já viu esse texto? Quando esse texto está falando, está disposto? E o Belchão vai doidando. E o Janqueiro, não, nem posso conversar com ele. Se eu começo a falar no assunto dele, ele já vem com o nome de Jesus do meu lado. Está disposto? Não, o negócio é sério. Mas a intimidade, o relacionamento vai te levar à certeza que é Deus que está falando contigo. E você não precisa preocupar com nada. A Bíblia diz que Eliseu obedece o chamado, despede dos pais, mata os bois, reparte com todo mundo e segue rumo ao seu chamado. Agora eu te pergunto, Eliseu, quando abriu mão de tudo, ele já se tornou profeta? Não. Houve um processo. Irmãos, todo chamado tem um processo. Todo chamado tem um processo. Na vida de Abraão teve um processo. Na vida de Jacó teve um processo. Na vida de José teve um processo. Na vida de cada um, irmãos, pode estudar. Houve um processo. Na vida de Moisés, irmãos, um processo de 40 anos. E tem gente que está reclamando, não, eu já sou crente 2 anos e Deus não me usa. Irmão, descansa. Põe a barba de boi. Põe a barbinha de boi. Sabe por quê, Mateus? Porque o tempo da preparação, preste atenção, o tempo da preparação é maior do que o tempo ministerial. Quantos anos Jesus ficou sendo preparado? A Bíblia relata o nascimento dele.
A Bíblia fala dos 12 anos que está lá no templo ensinando os doutores, deixando os doutores com a boca aberta. Depois ele some do cenário, não é isso? Fica 18 anos desaparecido, aí aparece lá no Jordão, é batizado por Jesus. Batizou, sai do Jordão, vai para onde? Conduzido pelo Espírito Santo, é tentado, jejum 40 dias. Quantos anos de ministério? 3 anos e? Quantos anos de preparação? O tempo da preparação sempre será maior do que o tempo do seu ministério. Pode ter certeza disso. Amém? Ok? Jesus diz em Lucas capítulo 9, versículo 62: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Querido, então você tem que estar preparado, você tem que saber do assunto. Tem muitas pessoas aí que querem fazer a obra de Deus, irmãos, mas não sabem nem como posso dizer aqui, nem uma grama das revelações da palavra de Deus, não sabe nada. Ah, mas Deus me usa, irmãos, não confunda dons espirituais com dom ministerial. Não confunda. Dons espirituais, irmãos, não quer dizer que você está preparado para o chamado. Não. E muitos vão para esse caminho, não, porque Deus me usa. Olha, quando Deus revela nome, olha, eu falo e tudo acontece. Pode acontecer, os dons é para isso. Mas eu quero ver você na frente do seu chamado, lidando com o dia a dia, entendendo? Recebendo pessoas, e você ficar 10, 15 horas aconselhando a pessoa. Eu quero ver você agindo dentro do seu chamado, quando a pessoa fala, olha, eu quero dizer para você que eu sou um pedófilo, que eu fiz isso, mas eu estou arrependido, o que eu faço? E você trabalhar 1 ano discipulando a pessoa. Você tem que pagar o preço, entrar em jejum e consagração com aquela alma. Revelação é fácil, eu creio, eu busco isso, eu busco os dons espirituais. Cura, milagre, é bênção, eu busco por isso também. Mas o chamado não se tange a isso. O chamado é quando você está lá sozinho. O diabo está te afrontando. O diabo está te ameaçando. Vou acabar com a tua vida. Eu vou arrebentar contigo. Você está me incomodando. Você está estragando meus propósitos. É aí que está o chamado. O chamado é quando você está lá, irmãos. Você pensa assim: hoje, se o Senhor não trouxer uma provisão, eu vou morrer de fome. Eu vou morrer de sede. Por isso que hoje você vê muitos escândalos nas igrejas. Infelizmente. O camarada converteu ontem, hoje ele foi levantado a pastor. O camarada tem 1 ano de crente, recebeu unção de apóstolo. Nem sabe o que é apóstolo. Pergunta para que é apóstolo. É um negócio, é um mistério. É mistério. O que é evangelista? O que é o profeta? O que é o pastor? O que é o mestre? Não sabe. O tempo da preparação, irmão, sempre será maior do que o chamado, pode ter certeza disso. E muitos estão pensando que conseguem conduzir o arado, mas não sabem. O arado tem que saber conduzir ele, senão sai tudo torto. Sai tudo torto. Você corta a terra errada, prepara, mais ou menos isso, né, irmão João Batista? Por isso que o texto fala, se você lança a mão do arado e olha para trás, porque você não pode olhar para trás. Se você lança a mão, ou seja, eu estou assumindo meu chamado, eu estou assumindo meu ministério, mas se você olhar para trás, poxa, lá tem os bois que ficou a terrinha lá. Jesus diz que, irmãos, você não é apto para o reino. O reino, aqui já pegou bem profundo, não é questão só de ministério, não. Você nem é digno de entrar no reino dos céus. Estou aqui servindo ao Senhor, mas sabe que às vezes vem aquela vontade do velho homem. Ou você olha para frente, ou você sempre vai ter uma vida errada.
o seu caminho vai ser torto. E sem falar que se você não tomar atitude, você não pode entrar no reino dos céus. Irmãos, eu oro muito. Eu já incomodei muito a Deus e vou continuar incomodando. Senhor, se eu estiver fazendo alguma coisa que estiver desacordo da tua vontade, do teu querer, por favor, pode chamar, puxar o orelha. Sabe por quê, irmãos? Se o Senhor me chamou para estar aqui, é porque confiou nas minhas mãos. Se o Senhor está te chamando para estar aqui, é porque o Senhor está confiando algo em suas mãos. Agora, uma decisão a ser tomada, abrir mão. Vai ter um momento que você vai ter que abrir mão. Vai ter que abrir mão. Mas nunca tenha medo, irmãos. Nunca tenha medo e receio de seguir a voz do Senhor. Nunca faça isso. Não, eu estou com medo de faltar. Irmãos, aquele que te chamou, ele é fiel para cuidar. Quer ver? Segundo ponto. Você tem que ter convicção das promessas de Deus. Verso 2 e 3. Verso 2 e 3 do capítulo 12. Diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas o quê? As famílias da terra. Irmãos, Deus ele vai fazer promessa para Abraão, dizendo: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. Irmãos, todas as pessoas que entendem o chamado e obedecem, Deus muda essa pessoa de nível. Deus faz promessas profundas. Eu far-te-ei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome. Até o nome engrandecido, se você observar aí, está o nome Abrão. Depois Deus fala assim, muda o nome dele para Abraão. Isso aqui, irmãos, é um elevar de grandeza sobre a vida de Abraão. Deus, ele traz riqueza até sobre o seu nome. Deus traz honrarias até acerca do seu nome. Hoje você não é conhecido por ninguém. Ninguém. Mas se você começa a caminhar, Deus vai te fazer conhecido nos quatro cantos da terra. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Se Deus agora quiser pegar o nome de Mateus aí e soprar, ele sopra. Sabe? De Deus começar a fazer 1000 pessoas, 2000 telefonar para ele agora, falar: eu conheço você, você começa. Deus ele faz. Mas eu tenho que estar preparado. Eu tenho que passar pelo processo. Por quê? Porque o nome vale mais do que ouro e prata. Está entendendo? Tem muitas pessoas que têm riquezas financeiras, mas o nome é podre. O nome não vale nada. Então as promessas que o Senhor falou: eu vou fazer de você uma nação, eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome, tu serás uma bênção. Irmãos, todos que andam na linha do propósito de Deus jamais vai ter a sua vida prejudicada, jamais vai perder com o Senhor. Deus promete para Abraão fazer dele uma grande nação, abençoando e engrandecendo o seu nome. Deus diz que Abraão será uma bênção. Todos que abençoarem Abraão serão o quê? Abençoados. Vamos pegar isso aqui, irmãos. Todas as pessoas que te abençoam, não, quer abençoar o João Batista, quer abençoar o João Paulo, porque eu vejo Deus na vida dele. Esse ato vai gerar o quê? Bênçãos para aqueles que vão abençoar o João Paulo. Isso aqui é aliança. Isso aqui é promessa. Todos que abençoar o macho vai ter o retorno. É como uma semeadura.
Todas as pessoas que semearam na tua vida, todas as pessoas que semearam no teu ministério, Deus vai abençoar eles. Só que tem aqueles que assim, não tem alegria, né? Eu vou me alegrar com a Fátima, com o Márcio, oh glória a Deus, porque Deus está usando. Tem aqueles que têm inveja e começam a praguejar, e começam o que? A amaldiçoar. Aí Deus faz uma promessa: porém, aquilo que amaldiçoar a Fátima e o Márcio, eu vou o quê? Ou seja, o Márcio, a Fátima, não vai ter que falar nada, porque Deus vai falar assim: ó, está amaldiçoando? Eu amaldiçoo vocês. Ah, está abençoando? Eu abençoo vocês. Então tudo isso, irmãos, são promessas que Deus vai trazer na vida, no início da caminhada desse homem, o nome de Abraão. Ou seja, por que Deus ele vai fazer promessas? Porque Deus ele é fiel para cumprir as promessas. E as promessas, irmãos, ela nos ajuda a romper as barreiras dos momentos difíceis. Então não esqueça, Deus ele vai dizer: eu vou abençoar os que te abençoarem, porém vou amaldiçoar todos aqueles que te amaldiçoarem. E outra, todas as famílias da terra serão benditas por causa de Abraão. Irmãos, quando você põe em prática o chamado, você obedece, não é só você não. Há uma promessa para Abraão: assim, olha, por causa da tua atitude, Abraão, de obediência, eu vou te engrandecer, eu vou abençoar, eu vou amaldiçoar. E outra, todas as famílias da terra serão benditas por causa de ti, Abraão. Você percebe o que pode ser gerado através da nossa atitude para com Deus? Quando nós decidimos falar: Senhor, não é fácil, eu tenho laços familiares, nunca saí da minha cidade, Senhor, mas se o Senhor está mandando, eu vou, né? Me ajuda a passar os dias de crise, me ajuda a lidar com a saudade, porque eu sei que é o Senhor, mas você tem que entender: não, Senhor, eu sei que não é só para mim, mas outras pessoas vão ser beneficiadas por causa da minha atitude com o Senhor. Deus está falando: olha, as famílias da terra vão ser abençoadas, vão ser benditas por causa da sua decisão. Vemos que a partir dessa nossa decisão em obedecer ao Senhor, andando nos seus propósitos, não só apenas que são chamados que serão abençoados, e sim todas as famílias da terra. Porém, como os olhos fixos nas promessas de Deus, não podemos esquecer que para cada promessa existem etapas a serem vencidas. Muitos vislumbram quando Deus nos faz promessas, mas esquece que existe um caminho chamado processo. Nunca esqueça essa palavra, crave ela na sua cabeça: o caminho por nome de processo. Moenda de Jeová, tratamento de Deus, escola do Espírito Santo. Amém? Pastor, então por que tem que passar? Porque Deus, Ele não está entregando qualquer coisa na sua mão. Deus não estaria entregando qualquer coisa na mão de Abraão. Não. São promessas nacionais. Então Abraão, mesmo sendo um homem temente a Deus, que buscava o Senhor, tinha que passar pelo processo. Então aceite o processo, aceite o tratamento de Deus, irmãos. Porque ainda que doa, mas quando chegar o momento também de Deus honrar, pode ter certeza, muitos vão ser abençoados juntamente com você. Amém? Abraão recebe as promessas de Deus, e para alcançá-las, o próprio Senhor conduz o seu servo para o caminho da preparação. Irmãos, nem tudo é o diabo. Não. Existe processo, existe certo tipo de luta na nossa vida, que é Deus permitindo nós passarmos por ela. Nós acabamos de citar aqui Jesus. Jesus saiu do Jordão depois de batizado. A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo a ficar no deserto, o que? 40 dias jejuando. E sendo o que? Afrontado pelo próprio diabo. Ah, mas sabe por quê? Precisava Jesus passar 40 dias no deserto? Ele era filho de Deus. Ele passou. Agora, se ele passou, irmãos, quem somos nós para nós não sermos conduzidos pelo Espírito Santo ao deserto?
Então, quando o Senhor te conduzir pelo deserto, pelo vale, agradeça o Senhor. Tenha em mente, opa, isso aqui não é em vão não. Opa, essa luta que eu estou enfrentando aqui não é em vão não. Se o Senhor está me conduzindo aqui, é porque Deus tem algo forte para entregar nas minhas mãos. Amém. Nós vamos para um outro ponto agora para fecharmos. Eu não quero fazer essa aula mais do que 40, 50 minutos, por causa de questão de gravação. E também para você estar pegando, né? Porque afinal de contas já vamos para 45 minutos. Mas eu quero pegar só mais um ponto e na próxima aula vamos dar continuidade sobre o chamado de Abraão. Irmãos, eu estou feliz demais. Depois eu vou contar um mistério para vocês. Como o Espírito Santo está na... O Espírito Santo, cada dia eu fico constrangido com ele. Sério mesmo. Irmãos, eu orando, eu já vou contar. Eu orando sempre há muito tempo. Desde o ano passado, de maio, que o Sebastião me entregou aquele recado de Deus sobre essa escola, eu venho orando. E eu tentei até baixar materiais, procurei sobre os 5 ministérios, mas Deus falou, não, você vai ser o canal. E eu buscando, Deus tinha promessa na minha vida sobre sabedoria, eu falei, Deus, então começa a ativar essa sabedoria. E alguns tempos atrás o Senhor começou a soprar no meu coração esses estudos que nós vamos estar vendo agora, sobre o chamado de Abraão, né? E comecei, irmãos, peguei aqui em Gênesis 12, peguei um caderno e de repente, irmãos, foi fluindo. Cada tópico nós estamos vendo aqui, já vimos aí igual a questão, ó, uma decisão a ser tomada, o Espírito Santo foi trazendo, né? E outro tópico, convicção das promessas de Deus, revelação de Deus para Abraão, que nós vamos ver agora, Abraão levando o altar. O Senhor, ele foi me dando, e eu fui colocando no caderno, e minha letra é bonita, tão bonito que eu tentei colocar ali um negócio de computador lá, tirei a foto para ver se dava para passar para o computador e tudo mais, letra de forma. A maioria estava tipo escrito em inglês, só para você ter noção. Depois, João Paulo, você emparte comigo essa graça que você tem na sua escrita, que é bonita. Deus do João Paulo, é perfeito. Depois você olha para mim, tá, meu filho? Amém. Então, querido, mas aí eu escrevendo, quando eu fui vendo, meu Deus do céu, a Daniela falou, quer que eu digite para você? Eu falei, eu quero. Mas acabou, o cara teve que viajar para o agora, meu Deus, e minha letra, nem eu às vezes entendo o que eu escrevi. Mas o Senhor foi me conduzindo. Foi esse, tem algum explicativo que faz isso, irmãos, e eu fui. Para honra e glória do Senhor, achei, olha para você ver, irmão, um negócio bonitinho. Olha, que lindo. Olha isso aqui, irmãos, olha aqui. Não, eu converso com o Espírito Santo assim, irmão, sozinho, porque às vezes quem não entende e vê, fala, Danilo está doido. Danilo me doidou de vez. Mas nas mesmas coisas eu tenho aprendido a celebrar o Senhor. Porque eu pensei, Senhor, será que não tem um aplicativo que faz essa transcrição? Aí eu baixei um vídeo lá no YouTube, o rapaz explicando como pode fazer pelo notebook, você coloca o fone lá, só muda algumas coisas lá e começa a gravar. Irmãos, ixi, eu estava rindo e gravando aqui, lendo um caderno, sem gente. E era só lendo, irmãos, e o grupo Google Drive, irmãos, é lindo, é gostoso, escrevendo, passando tudo aqui igual está aqui para mim. Porque se eu fosse fazer, irmãos, eu não sei digitar, não sei. Eu não conseguiria fazer um tópico desse se fosse para digitar. Mas eu vejo que a mão do Senhor. Amém. Então eu não sei o que, mas irmãos, o Espírito Santo, quando ele vê a sua necessidade, quando ele vê a sua carência, irmãos, ele arruma coisas assim que você nunca nem sonhava em saber, ele traz ao seu conhecimento. Então hoje eu estava fechando esse estudo, falei, meu Deus do céu, não esperava que isso aqui, só isso aqui, irmão, são 6 folhas, é sobre o estudo de Abraão. Porque a revelação vai vindo, e olha que eu cortei os 2, 3 tópicos, eu cortei, não coloquei. Você não vai ficar talvez um pouco maçante, mas eu quero pegar os pilares principais do chamado dele para passar para os irmãos. Mas o que eu vou fazer? Deus já até revelou isso. Cada estudo, irmãos, eu estou arquivando, porque no final eu vou elaborar a apostila. Por quê? Irmãos, hoje você está anotando um caderninho,
Mas lá na frente, em nome de Jesus, é você que vai estar ensinando, é você que vai estar usando a escola para ensinar outras pessoas, você já vai estar com a apostila pronta. Amém? Hoje o preço para mim é difícil, eu tenho que daqui a pouco sentar para já elaborar a escola sobre a aula sobre Jacó, você entende? E então, querido, mas tem pessoas que já vai pegar prontinho, mastigado. Por isso que vale a pena, a gente tem que honrar, irmãos, as ferramentas que o Espírito Santo traz nas nossas mãos. Então eu quis, assim, não sei porque, mas eu quis compartilhar isso com vocês. Eu falei assim, como é que eu vou fazer? A Daniela viajou, aí eu fui procurando aqui, dali, o Espírito Santo foi organizando tudo, me mostrando, e está aqui prontinho. Amém? Irmãos, o último tópico nós fechamos a aula, revelação de Deus para Abraão. Abraão levanta o altar, no verso 7 e 8. 7 e 8. Diz assim: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Irmãos, estamos vendo agora que Abraão ele chega em um determinado lugar. Preste atenção nisso aqui. Quando Abraão chega naquele lugar que ele não sabia, mas estava sendo conduzido pelo Senhor, o texto vai dizer o quê? Que apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. Então pode ficar tranquilo, irmãos. O seu ministério ele vai vir da parte do Senhor. Tudo que for necessário para o seu chamado, o seu ministério, é Deus que vai te apresentar. Pode ter certeza disso. A nossa incumbência, irmãos, nunca esqueça disso. Eu vou ser taxativo nisso para fixar. A nossa missão, a nossa incumbência é sempre confiar no Senhor. Não importa se você desconhece o lugar que você está indo, mas saiba, você está sendo conduzido pelo o Deus Todo-Poderoso. Então, veja bem, Deus aparece para Abraão e fala: está vendo essa terra? Vou dar ela à sua descendência. Deus apareceu para Abraão, já há algo mais firme. Né, para quem já não tinha, só está andando pela voz, agora os olhos dele estão vendo uma terra, e Deus fala: sim, Senhor, está vendo essa terra? Sim, é promessa, vou entregar a sua descendência. E o que acontece com essa palavra que Abraão recebe? A Bíblia diz que Abraão, isso aqui é muito sério, irmãos, põe em prática isso na sua vida. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Irmãos, quando Deus trouxe algo firme para você acerca do seu chamado, seu ministério, levanta um altar. Levanta um altar. Eu vou ler o 8 para nós darmos aqui o esclarecimento. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de quê? Betel. E armou a sua tenda. E tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. Abraão chega no lugar, Deus aparece para ele. Abraão, eu vou dar essa terra para a sua descendência. Abraão vai fazer o quê? Eu vou levantar um altar que me apareceu. Depois daquele lugar, ele vai para outro lugar, numa região de Betel, lado oriental de Betel, diga Betel. O que ele faz? Ele arma a tenda. Armar a tenda quer dizer: eu não vou ficar aqui só um dia, eu não vou ficar aqui só uma semana, eu posso ficar aqui um mês, eu posso ficar aqui 6 meses, eu posso ficar aqui 1 ano. Então aprenda, irmãos, eu estou aqui, não está escrito aqui não, a revelação está vindo instantânea. Vai ter lugar, opa, estou indo, aleluia, estou saindo desse lugar, Deus falou comigo que agora estou indo. Aí Deus falou: agora levanta, arma a tenda, porque ele vai cair em bom tempo. Arma a tenda, fica de boa aí. Mas Senhor, eu achei que agora o negócio, não,
arma a tenda, continua a sua vida de oração, continua a sua vida de consagração, de jejum, e vai por aí. Continua. Mas Senhor, mas eu sei que agora meu ministério ia acontecer. Não, a Bíblia fala assim que Abraão, ele armou a sua tenda, né? Edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Vai ter um momento da sua chamada, irmãos, que você vai ter que armar a tenda e vai ter que levantar o altar para invocar o nome dele. Invocar o nome dele. O que é altar? Altar, irmãos, fala de relacionamento. Altar fala de compromisso com o Senhor. Algo muito importante nos chama a atenção nos versos 7 e 8. Deus aparece para Abraão e diz que sua descendência possuiria aquela terra. Quando Abraão recebe a promessa de Deus, então ele levanta um altar ao Senhor naquele lugar. Sabemos que altar fala de compromisso, relacionamento, adoração a uma divindade. Amém? Um altar levantado em determinado seguro, isso aqui é revelação para vocês. Eu recebi e estou passando. Um altar, irmãos, levantado em determinado lugar, significa território marcado. Meu Deus, aleluia, Deus. Território, nossa, Pai, glória. Aleluia. Essas aulas vão ser doidas. Território marcado. Sabe o que é o problema hoje? Muitas vezes nós recebemos a promessa de Deus, fala conosco, mas nós não levantamos o altar. No altar, irmãos, ele não vai permitir que nós venhamos esquecer das promessas do Senhor. Porque todas as vezes que você for para aquele altar, você vai lembrar assim, ó, Deus falou comigo que essa terra vai ser da minha descendência. Toda vez que você for para o altar, ó, ele falou para mim armar a tenda aqui, levantar o altar e invocar o nome dele. Então, em cada lugar que você levanta o altar, em cada etapa da sua chamada, do seu ministério, que você levanta o altar, você está demarcando um território, dizendo assim, Satanás, aqui agora é meu. Tira a mão, tira o dedo daqui. Amém? Então, isso, irmãos, é riqueza. É riqueza. Aprenda a levantar o altar. Ô pastor, Deus falou comigo hoje uma profecia muito linda. Amém. Levanta o altar ao Deus que falou com você. Ô pastor, estou aqui, Deus mandou abrir o vale ali, ungiu o vale. Então, levanta o altar. O altar está lá. Vamos lá para o vale, está morando no altar. E estamos invocando o nome do Senhor. Ainda que você não sabe talvez a dimensão do que vai acontecer, mas quando você levanta o altar, o lugar já está demarcado. Quando Abraão vai para o lado oriental de Betel e arma sua tenda e levanta um altar para invocar o nome do seu Deus, toda vez que se levanta um altar ao Senhor Deus, além de estarmos adorando, estamos relembrando as promessas dele em nossas vidas. Então, irmãos, o altar ele nos ajuda a focar nas promessas do Senhor. E algo aqui, só para nós fecharmos agora, que me chamou a atenção, que eu quero mencionar aqui sobre Betel. Abraão levantou um altar onde? Betel. Lá na frente você vai ver Jacó indo para um lugar que é os parentes fugindo do irmão. E a Bíblia diz que ele chega em determinado lugar, pega uma pedra e faz de travesseiro, e ele tem uma visão de uma escada que dava nos céus, na terra, e anjos subiam e desciam naquele lugar. A Bíblia diz que ele levanta, ele pega aquela pedra como travesseiro, ele coloca ela de pé e unge e levanta como um altar. E ele vai dizer assim, esse lugar aqui não é outro senão a casa de... A Bíblia fala assim que antes chamava Luz, mas agora era Betel. O que Jacó fez? Levantou um altar. Mas já havia sido levantado um altar naquela região. Quem que levantou esse altar? Abraão. Para fechar, todo altar que você levantar, ainda que passe o seu tempo, nossa, que...
todo altar que tu levantar, como significa marcar território, ainda que passe o seu tempo, como a pastor de Abraão, os céus nunca vai se fechar. Jacó, ele tem uma visão de quê? Dos céus abertos. E ele não tinha levantado o altar, ele levantou quando acordou. Mas já havia ali, irmãos, um ambiente diferente, porque Abraão, naquela região, abriu o portal espiritual. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa honra, por essa alegria, meu Deus, por ter nos dado essa graça, meu Pai, dessa aula profunda e maravilhosa. Eu te celebro, eu te louvo, ó Pai, estou impactado juntamente com os meus irmãos aqui, e te peço, continue falando conosco, ó Pai, no profundo e no escondido. Em nome de Jesus nós te celebramos, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos dado essa honra, essa alegria de aprendermos a tua santa palavra através dessa aula de hoje. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, terça-feira, se esforça. Nós vamos falar de algo assim que